Pois boa noite, Marquiane, boa noite, dona Ana Carolina Totti. Só são vocês hoje, né? Infelizmente. Vocês estão me ouvindo, né? Ô, Oi? professor, tô ouvindo. Ou é porque tô me Pois ligando pronto. bem que eu vou sair um minutinho e vou voltar de novo. Tá. Pois tá, então nós vamos falar das instituições sociais. Nós já comentamos aqui, e vamos aqui, de acordo com esses resumos, nessas transparências, explicar, tentar explicar melhor para vocês o que são as instituições sociais, como elas funcionam, quais as características delas, e, enfim, para que elas servem, como funcionam na sociedade, como elas são percebidas e acatadas na sociedade. Estamos aqui para falar das instituições sociais, já falamos de grupos sociais, de movimentos sociais. Hoje nós vamos falar das instituições sociais. Então, as instituições sociais, elas são estruturas. Já expliquei para vocês o que significa estruturas. Estrutura é algo que dá sustentação. Em relação à sociedade, por exemplo, as instituições elas funcionam como estruturas sociais, estabelecidas, constituídas e sedimentadas na sociedade com caráter normativo. Então, as instituições elas sociais, elas são regidas por normas. E elas definem regras e exercem controle social. Então, essas é que são as estruturas sociais estabelecidas, constituídas e sedimentadas na sociedade, com caráter normativo, as instituições sociais. Exemplo de instituições sociais. Exemplos, né? Nós temos aqui, por exemplo, várias instituições sociais conhecidas, atuantes, que nós recorremos a elas quando precisamos, e elas, de certa forma, nos atendem. Por exemplo, o Estado. O Estado, a concepção de Estado pode ser assim: o Estado, nação. No caso, o Brasil todo ele é considerado um Estado, a nação, o país. Mas também nós podemos falar do nosso Estado, nossa unidade da federação, que é o Estado do Maranhão. Nós tratamos isso como esfera governamental. São três as esferas governamentais. É o Estado-nação, que é o país, com sede em Brasília, o Estado Federativo, que é o Estado do Maranhão, capital São Luís, e a esfera local, municipal, no caso nosso, a cidade de Passagem Franca, sede do município da cidade, com a prefeitura, que é uma instituição social. Então, você tem o Estado como um exemplo prático de instituição social. O Estado ele nos garante os serviços básicos, né? Segurança, saúde e outros serviços, né? Independe da distância, ele vem prestar aquele serviço para a gente, a educação, a saúde, a segurança. Tudo isso são serviços prestados pela instituição Estado. O município também é uma instituição, né? A prefeitura municipal oferece também a limpeza pública, oferece o serviço
através da Guarda Municipal, serviço de vigilância patrimonial e aquelas controle de trânsito na rua. Então, tudo aquilo aí são exemplos de atuação das instituições. Temos também um exemplo aqui, a igreja. A igreja é uma instituição, eu já disse a vocês, nós precisamos professar nossa fé, nós o fazemos nas igrejas, né? Seja ela igreja católica, seja ela igreja protestante, que são as evangélicas, né? E é lá que nós vamos orar, rezar, fazer preces. Então, ela é a instituição legítima para prestar esse serviço, essas orientações, através dos seus líderes religiosos, né? No caso da Igreja Católica, o padre, no caso das evangélicas, o pastor. Temos as escolas, né? A escola também é uma instituição, onde nós estudamos, aprendemos, né? Nos matriculamos. Você tem um filho, matricula na escola, aí a instituição, o estado ou o município, dependendo do nível escolar, ou até o governo federal também, ela garante aquele serviço público, sem você pagar nada. Você já pagou, mediante a impostos que você paga quando compra mercadorias, ou paga por serviços. E outra instituição, a própria família. Essa nossa família, a família de cada um, ela é uma instituição social. Ela funciona como grupo também, nós vimos, né? Um grupo porque ela se compõe de membros, mais de uma pessoa. Mas ela é uma instituição, né? A família. Para que servem, né, as instituições? Elas servem para atender às necessidades sociais. Quer dizer, eu tenho a necessidade de me congregar. Aí eu tenho a igreja. Eu tenho a necessidade de estudar. Tenho a escola. E assim sucessivamente. Eu sou criança, eu tenho a necessidade de receber afeto, carinho, amor. A família vai me proporcionar isso. Em primeiro lugar, é a obrigação. De me ensinar, me orientar para o mundo, a família. Também serve para regular as relações sociais. Aquelas que a gente comentou em relação aos grupos sociais, as relações sociais de um modo geral. Ela regula, certo? De alguma forma. Por exemplo, nós temos os padrões de contatos sociais. Por exemplo, eu vejo assim, a gente tem também outras instituições, como eu já falei para vocês, que a gente se encontra, a gente se relaciona, mas tudo dentro dessas normas, né, desses padrões de comportamentos que são regulados pelas instituições sociais, no caso. Então, ele regula através de leis, né? Eu já disse a vocês que eu vivo em sociedade, eu não posso transgredir normas nem leis. Tenho que andar conforme as regulações da sociedade que é proporcionada pelas instituições. E controlar também as relações sociais. Os poderes das instituições sociais, eles são basicamente dois. O poder normativo, que é exatamente esse que estabelece as normas, as leis, as normas de convivência, as normas de relação social, as normas, enfim. E o poder coercitivo, que eu falei para vocês. Se eu, por exemplo, não quiser me comportar socialmente, o Estado, ele vai me corrigir, ele vai me obrigar a manter um padrão de comportamento.
igual às demais pessoas, comum a qualquer membro da sociedade. Compreenderam? Vamos mudar de transparência. Olha, nós temos aqui as características das instituições sociais, segundo esses dois sociólogos aqui, ó, André e Peter Berger. Então, eles dizem assim, que as instituições sociais, elas têm essas características aqui, ó. Eu já até comentei com vocês. Exterioridade. Elas são dotadas de realidade externa aos indivíduos. Quer dizer, uma coisa são as normas da instituição. Outra coisa são os procedimentos individuais das pessoas. A gente não pode misturar, por exemplo, nossa vida pessoal com nossa vida funcional, por exemplo. Aquilo que eu falei para vocês, que eu dei um exemplo. Eu trabalho numa instituição social em que eu uso os instrumentos de trabalho, mas eu não posso levar para casa. Eu quero ter o meu em casa. Eu tenho o computador, por exemplo, que é da instituição, qualquer, seja ela que eu trabalhe, mas ali é para o fim específico do meu trabalho, da minha função. Durante aquele meu expediente, realizando aquelas atividades que eu sou obrigado a realizar. É um instrumento de trabalho, não é meu, não posso levar para casa. Outra característica é a da objetividade. As instituições sociais, elas são reconhecidas como legítimas. Quer dizer, o objetivo delas, elas conseguem, que é chegar às pessoas, né? E as pessoas, elas reconhecem isso. Os indivíduos, eles reconhecem como legítima, por exemplo, a atuação das instituições. Como eu falei para vocês, eu vou interromper uma rua. Aí, aliás, tem uma necessidade de uma interrupção de uma rua. Quem é que vai interromper a rua? Sou eu, a família, ou é a prefeitura? No caso, a prefeitura. Que é quem tem aquele... É uma instituição que tem aquela atribuição de realizar aquela interrupção. Nasce uma criança na família. A família que tem a obrigação de orientar a criança, de alimentar, de matricular na escola, de ensinar as normas, né, da sociedade. A criança, depois ela vai para a escola e complementa aquelas informações que ela recebe na família. Outra característica, coercitividade. Então, é isso que nós já falamos. Olha, as instituições, elas têm o poder de exercer pressão sobre as pessoas. Claro que as pessoas que precisam, né? Precisam de correções sociais, precisam de se comportar adequadamente. Pessoas que não estejam querendo cumprir as normas, as regras de convivência. O que eu falei para vocês, aí chega a instituição. A força pública, no caso, as polícias, né? Elas têm esse papel. Ela pertence a uma instituição, no caso, o Estado. E a autoridade moral, uma outra característica. As pessoas reconhecem aquela mesma coisa, reconhecem que ela exerce o seu papel legítimo quanto aos padrões. Quer dizer, as instituições, elas procuram trabalhar, oferecer aquele padrão de serviço a que elas são obrigadas a oferecer. O papel delas. A educação. A escola ela é obrigada a ensinar as crianças, aos estudantes, aos alunos,
por exemplo, o que é da forma que ele possa crescer, aprender, mudar de vida. Então, é uma obrigação do Estado. Um dever da família também, mas muito mais do Estado. Duas instituições aí, no caso. O Estado e a família. Educação é um dever do Estado e da família. Aí é onde reside a questão da autoridade moral. E nós reconhecemos a escola e as famílias como sendo as únicas instituições capazes de orientar as crianças, os jovens, os adolescentes, a juventude, melhor dizendo. E historicidade. Historicidade vem de história. As instituições, elas existem, as instituições sociais, elas existem antes do nascimento dos indivíduos e permanecem depois de suas mortes. Ou seja, elas ultrapassam. Você tem, por exemplo, o exemplo você tem a Igreja Católica. A Igreja, a instituição Igreja, que tem mais de 1000 anos, como nós falamos. Se ela tem mais de 1000 anos, então certamente alguém nasceu e viveu a vida inteira, faleceu e a igreja continua a mesma na sociedade. É uma instituição que fica pelo resto da vida. Uma das características das instituições sociais é a permanência na sociedade. Quer dizer, se você cria um organismo social, uma instituição, você não pode acabar com ela de uma hora para outra. Uma empresa, como você falou aí, uma empresa, ela tem um papel social, ela tem um dono, ela tem um diretor, ela tem um gerente e seus funcionários, mas ela tem também obrigações sociais de pagar impostos, de prestar serviços aos clientes. E também elas têm essa questão da permanência. Elas não são criadas para existir até enquanto vivem seus controladores, não. Ela é para ficar para o resto da vida aí. Se alguém que controla passa a não existir mais, mas alguém tem que continuar com aquela instituição, né? No caso, uma empresa ou qualquer órgão. Vocês estão entendendo? Tô sim. Pois pronto. Qualquer dúvida pode perguntar. Nós vamos ter um tempinho para a gente tirar as dúvidas. Eu vou mudar mais. Vamos falar mais de uma transparência aqui. Olha. Um exemplo aqui de instituição, no caso, uma família, né? Com regras de um grupo familiar. Você tem, por exemplo, o pai. Vamos considerar aqui a instituição, a família. Você tem o pai, a mãe e os filhos, né? Que formam esse grupo social chamado grupo primário. As regras e procedimentos que regulamentam as relações familiares, esse grupo, fazem parte da instituição familiar. Certo? Eu não vou trazer, por exemplo, para dentro de uma família, regras e procedimentos de uma outra instituição, não. Tem que ser da instituição familiar. Que, aliás, toda e qualquer instituição familiar, ela é para proceder e ser regulamentada dentro de procedimentos iguais, né? Basicamente iguais. Significa, por exemplo, que as mesmas regras e normas de conduta de uma família valem para outras. Você tem uma família, no caso aqui o pai, a mãe e os filhos. Eles vivem mediante regras e procedimentos. As relações deles, né? Isso vale para qualquer outra família. Onde tiver uma família, ela vai estar estabelecendo as mesmas regras, normas e procedimentos, enfim, as mesmas condutas.
a de uma vale para as demais, dentro da sociedade, né? De acordo com a sociedade em que vive, que cada sociedade tem os seus parâmetros, né? Os seus costumes, suas tradições. Elas assumem assim, esse caráter, mais importante é isso, é que a família, ela assume esse caráter institucional. Em outras palavras, a instituição família é uma estrutura que existe há milhares de anos, assim como a igreja, talvez até mais velha. Toda a vida existiu família. E como toda a vida existiram regras, normas de conduta e procedimentos nas relações familiares. Alguma dúvida? Não. Da minha Pode parte, não. perguntar. E você, Ana? Não sei se a Ana está ouvindo, está com o celular.